Camaradas, primeiramente agradecer às pessoas que estão presentes aqui nessa noite de quinta-feira, né? Agradecer a presença de Nádia Campeão, que sempre comparece aqui na Bahia para os nossos debates, com palestras de alto nível. Agradecer aqui aos companheiros da comissão de formação, na figura de Caio, né? Que está organizando esse seminário junto com a comissão executiva do partido, né? E, feito esses agradecimentos, fazer aqui dois registros rápidos, companheiro. O documento que nós vamos tratar aqui, ele já reconhecia o esforço, o trabalho da bancada do PCdoB no Congresso Nacional para que nós alcançássemos a federação de partidos, né? Então, eu gostaria de aqui, nesse momento, fazer esse reconhecimento público, né? Um agradecimento, uma referência à nossa bancada, à nossa presidenta nacional, nosso líder Renildo, né? Os nossos dois deputados aqui da Bahia, Alice e Daniel, por terem, antes mesmo da gente encerrar esse processo de debates, terem, com o empenho de todos, trazido essa conquista importantíssima para o PCdoB, que, inclusive, atualiza o debate que nós vamos fazer aqui hoje, né? Então, eu queria fazer essa referência aqui inicial, né? E avisar o seguinte, camaradas, eu vou priorizar a parte chamada dos dilemas, tá? A parte do revigoramento, se sobrar um tempo, eu vou falar, e vou falar pouco, né? Porque eu me preparei mais para tratar desse assunto, né? Que eu considero o mais caliente, digamos assim, né? E o seguinte, eu vou falar rápido e ler rápido, porque eu pretendo falar muito, como o tempo de 20 minutos vai restringir um pouco, então me perdoe que eu falarei rapidamente, né? E mais um aviso, o seguinte, camaradas, vocês vão perceber aí que na minha apresentação, os parágrafos que eu estou listando, eles não estão na mesma ordem do texto original, mas eu aviso desde já que isso não vai comprometer a nossa conversa. Foi só uma forma aqui de facilitar a apresentação. Então, dito isso, companheiros, eu vou começar, e aí eu queria que o tempo começasse a partir de agora. Pode ser assim? Então, eu vou começar, viu? Então, vamos lá, companheiros. O documento vai dizer, no parágrafo 5, que o PCdoB é um marco vivo na história política do país. Por que nós dissemos isso? Porque o PCdoB ele tem participação ativa nos seus 100 anos ininterruptos de atuação política em todas as lutas do povo brasileiro por liberdade, por democracia, por direitos dos trabalhadores, pela soberania nacional, não é? E como diz a nossa deputada Alice Portugal, o PCdoB tem seu DNA, tem suas digitais em todas as conquistas civilizacionais do nosso povo. Conquistas agora ameaçadas pelo governo neofascistas, e algumas até já retiradas a partir da nossa derrota com o golpe de 2016. O parágrafo 5º vai dizer ainda que o PCdoB tem tradição de superar dificuldades, né? Então, aqueles que se assustam com esse momento de dificuldade que nós vivemos, é bom lembrar que nós já passamos momentos bem mais difíceis, mais complexos e mais sombrios, né? Porque nesses 100 anos de atuação, nossa legenda centenária foi brutalmente perseguida por governos e por ditaduras, né? O nosso partido foi o partido que mais perdeu militantes, dirigentes e quadros durante a ditadura militar, né? Então, nós temos a tradição de superar, e vamos superar essa dificuldade também, essa da agora, né? Que a gente está chamando aqui dos dilemas das restrições democráticas, né? O texto vai falar também sobre o recrudescimento do anticomunismo. O anticomunismo não é nenhuma novidade do Brasil, mas de 2013 para cá, com pico em 2016 e mais agora com o governo fascista, essa escalada reacionária ela atinge em cheio a esquerda brasileira e, em particular, o PCdoB. Então, os comunistas são o principal alvo e a principal vítima dos ataques que vêm dos anticomunistas. Eles querem fazer com que a população acredite que o PCdoB tenha determinadas posturas e opiniões com as quais nós não temos nenhum tipo de compromisso. E os fascistas conseguiram, de alguma maneira, fazer com que parcela significativa da população acreditasse nas mentiras que eles plantam. E o documento vai dizer no parágrafo 6º que o PCdoB é indispensável à democracia, não é? E desenvolve as razões para essa premissa.
Alguns camaradas, como o presidente Davis e outros dirigentes do partido, têm repetido com frequência que o PCdoB é uma necessidade histórica, na compreensão de que, enquanto houver capitalismo, enquanto houver exploração do homem pelo homem, vai haver a necessidade da existência dos partidos comunistas. Mas no documento não consta essa formulação de necessidade histórica, mas de partido indispensável à democracia, né? São duas formulações que têm algum tipo de semelhança. Companheiros, eu vou perguntar aqui qual é o dilema, né? Aí, quando eu coloco aqui qual é o dilema, eu faço assim, o seguinte esclarecimento, em algumas reuniões que eu tenho participado. Quando o dilema é quando você está numa situação em que você tem um determinado objetivo a alcançar e, para alcançá-lo, você tem duas ou mais hipóteses, caminhos, alternativas, né? Então, é essa situação que o PCdoB está vivendo nesse momento, nessa batalha aí da disputa política eleitoral. Então, o que é que está escrito no documento? O dilema é encontrar, entre as opções postas, a melhor saída para a mobilização do PCdoB no parlamento com as condições mais favoráveis para a nossa ação na cena política. Na verdade, no documento não está escrito dessa maneira, não. Quem escreveu dessa maneira fui eu. E aí, camaradas, seguindo aqui adiante, na pressa que eu já disse que teria, eu estou colocando que esse tema seria o tema de maior proeminência nos debates. Mas eu digo isso porque está escrito literalmente no texto dessa maneira. Olha o que está dito no parágrafo 7º. A construção de saídas pautará a dinâmica do processo congressual com espírito de soluções coletivas e com coesão, né? A nossa presidenta Luciana, quando ela esteve aqui na reunião conosco, ela disse que o foco do 15º Congresso é o isolamento de Bolsonaro e as soluções para a questão relacionada aos nossos dilemas institucionais, né? E aí, companheiros, eu digo, não está no texto, que esse tema é de maior destaque porque tem a ver com o futuro do PCdoB. Então, todos esses 70 companheiros que estão aqui nessa sala, no momento, ouvindo minha arenga, são companheiros que dedicaram e dedicam suas vidas ao PCdoB. Portanto, é natural que todos nós queiramos debater esse assunto nesse momento, que tem a ver com o futuro e a existência do partido pelo qual nós dedicamos nossas vidas, né? Aí, o Caio, tem alguém falando aí, tá? Continuando. Por qual razão esse tema veio a debate? Essa pergunta não existe no documento. Quem está fazendo essa pergunta aqui sou eu. Mas lá tem as respostas para uma pergunta que não foi feita. Então, eu vou dizer aqui o seguinte, que é o fim das coligações e a instituição da cláusula de desempenho. Esse assunto eu vou falar lá mais adiante, no final. E a queda gradativa da votação do PCdoB nas eleições, que já era baixa, sequência declinante a partir de 2014, e nas eleições para vereadores, deputados estaduais e deputados federais, né? Camaradas, eu vou trazer um número aqui para vocês para ilustrar essa parte da minha fala, que é assim, ó. Em 2014, o PCdoB teve 1.913.000 votos para deputado federal. Em 2018, nós tivemos 1.329.000. Nós tivemos uma queda de uma eleição para outra de 584.000 votos, camaradas. É uma queda expressiva. Se a gente comparar com a eleição de 2010, quando Dilma foi eleita, nós perdemos cerca de 1.400.000 votos. Isso é uma perda gigantesca para um partido que já tem uma votação pequena. Se a gente pega a eleição de vereador em 2016, o PCdoB teve 2.449.000 votos. Em 2020, 1.711, uma perda de 738.000 votos de uma eleição para outra, não é? Então, aqui revela uma desidratação política eleitoral do PCdoB. Aqui a gente precisaria somar esse cenário da queda de votação, companheiros, a eleição de vereadores do ano de 2018, 2016, a última eleição para vereador, o PCdoB disputou a eleição já tendo perdido cerca de 2/3 dos mandatos que nós tínhamos. Isso aí já um grupo de filiados do partido assustados com a chamada cláusula de desempenho, né? Então, só aí o reflexo da cláusula de desempenho já apareceu com força na eleição de vereador na eleição passada, né? E se soma a isso, companheiros, uma perda aí de importantes lideranças partidárias. Nós perdemos o único prefeito de capital que nós tínhamos, nós perdemos o camarada Aldo Ribeiro, que é uma liderança nacional, perdemos recentemente Flávio Dino, perdemos prefeitos, inclusive um prefeito de uma importante cidade aqui na Bahia. Então, estou dizendo isso para ilustrar por qual razão esse assunto apareceu. Aí eu dou uma opinião pessoal.
esse assunto apareceu tardiamente. Acho que já deveria ter sido debatido com uma antecedência maior, não é? Dito isso, camaradas, o parágrafo primeiro, olha aí só, né? Eu já estou agora quase na metade da intervenção e volto agora para o parágrafo primeiro. O parágrafo primeiro vai dizer, companheiros, que a Constituição de 88 ela permitiu ao povo brasileiro uma conquista histórica, né? Uma conquista democrática, que foi o chamado pluralismo partidário. Mas vai fazer a ressalva de que esse pluralismo ele não logrou ampliar a representação dos trabalhadores, mulheres, negros e outros setores oprimidos, embora socialmente majoritários. A companheira Dani, nossa dirigente aqui do PCdoB, ela fala com frequência nas nossas reuniões dessa deformação da representação no Congresso, da representação do Congresso Nacional. Ou seja, a maioria do povo ela não é representada, né? Há uma subrepresentação do povo. Aí eu peguei uns dados aqui também para ilustrar esse ponto aqui do documento, companheiros. Os negros no Brasil são 56% da população e apenas 25% da representação no Congresso Nacional, né? Negros e pardos. Aqui tem uns espertinhos ainda que se apresentam como negros, né? Se apresentaram como negros, mas vamos fazer de conta que todos são negros mesmo, dá 25%. As mulheres, elas são 54% do eleitorado, da população, e só são 77%, dá 15% da representação, não é? Os sindicalistas, que na última eleição elegeu apenas 33 deputados federais, quando eram 51 na legislatura anterior, dá 6,5% do Congresso Nacional. E os empresários, que se apresentam como empresários, eles são 25%. Mas quando tem as votações no Congresso Nacional, esse grupo chamado empresarial do Congresso Nacional, eles são cerca de 270 deputados, 52% do Congresso Nacional. E a gente percebe toda a votação que tem no Congresso Nacional no que diz respeito aos direitos trabalhistas, se forma uma ampla maioria das forças conservadoras que defendem objetivamente os interesses da classe patronal, né? Então, é uma deformação completa, é um modelo atrofiado de representação que existe no Brasil, né? Companheiros, aí o que o documento vai dizendo no parágrafo 1? No parágrafo 1º, as cláusulas de desempenho e fim das coligações visam eliminar a representação institucional de partidos em programa e ideário bem definidos. Então, se nós já temos um modelo eleitoral já bastante elitizado, essas propostas aí que nós estamos chamando de restrições democráticas, que o meu amigo Jorge Hilton disse que é restrição antidemocrática, ele falou na reunião, eles visam aprofundar mais ainda essa distorção e essa elitização da representação no Congresso Nacional, né? Camarada, essa formulação aqui de que é preciso aperfeiçoar, se vocês perceberem, ela consta do item 7 da plataforma do PCdoB, da nossa plataforma, as diretrizes para a plataforma de reconstrução nacional, né? Esse documento que Renato Rabelo apresentou aqui para nós na semana passada, não é? Que foi um debate muito rico. A propósito, companheiros, o Renato Rabelo ele fala que para o partido, né, que para as forças populares implementarem aquelas reformas estruturais na sociedade brasileira, vai ser necessária a formação de uma maioria política na sociedade para assegurar que essas reformas sejam encaminhadas. E essa reforma aqui, camarada, é uma das mais importantes. São tantas reformas importantes, mas essa daqui é das mais importantes, porque nós não vamos conseguir bancar as reformas que o país necessita se não houver uma inversão aqui dessa representação. Porque eu costumo dizer que o modelo de eleição no Brasil ele foi construído, ele está construído para perpetuar a representação das classes dominantes dessa maneira distorcida e que não permite a renovação para os setores populares. É mais fácil eleger um presidente no Brasil do que você eleger em qualquer espaço do parlamento uma maioria do campo progressista, por razões óbvias, né? Todos nós aqui conhecemos. Camaradas, seguindo aqui adiante, o item 7, o parágrafo 7, vai falar sobre a construção de saídas, e o documento vai dizer que a ação prioritária do PCdoB se dá em torno da criação das federações partidárias. As federações partidárias, elas existem em outros países, né? Essas federações partidárias,
elas acabam por atenuar uma crítica que se faz ao modelo de coligação, porque aqui seria uma conformação de frentes eleitorais duradouras e com afinidade política. Então, aqui não haveria aliança política numa federação que envolvesse partidos de natureza, de programas distintos, né? Então, o PCdoB estabeleceu essa formulação como prioritária, né? E no próprio texto, no parágrafo 8º, vai sair a seguinte formulação: se a federação não for aprovada, ocorre que já foi, mas eu vou falar sobre isso mais adiante, mas tem um certo risco. Vai dizer o seguinte: o PCdoB vai procurar frentes alternativas, vai procurar alternativas de frentes político-eleitorais nas quais possa assegurar sua presença na vida institucional e preserve sua continuidade histórica, identidade e autonomia. E nesse aspecto aqui, camaradas, eu quero lembrar que em nenhum momento, desde que esse debate foi posto entre nós do PCdoB, nós aventamos a possibilidade sequer remota de que nós iríamos enveredar por um caminho que nós abríssemos mãos de nossa continuidade histórica, de nossa identidade e de nossa autonomia, né? Aí o que o documento vai dizer, companheiros, para reforçar esse ponto aqui? Vai dizer que a atuação em frentes políticas eleitorais ou nas lutas sociais são parte constitutiva da tática e estratégia dos comunistas. Esse aspecto aqui é importante, por quê, companheiros? Porque não será novidade se o PCdoB conformar um arranjo político, uma frente política eleitoral com outras forças políticas. Isso não será novidade entre nós, porque isso já aconteceu no passado. E no passado não tão longínquo, não é? E aí essas experiências todos nós aqui conhecemos. Eu vou poupar a gente aqui para a gente ganhar tempo, não é? Camaradas, aí nós vamos chegando aqui. Eu estou chegando aqui agora na parte de quais seriam os próximos cenários. Esses próximos cenários, eles não estão constantes, camaradas, do documento. Aqui é o que eu estou fazendo, estou tomando aqui a liberdade, a ousadia de fazer essa atualização, né? O Walter Sorrentino, ele fala que os documentos nossos, quando chegam no Congresso, estão desatualizados. Normalmente é isso mesmo, né? A parte de conjuntura internacional, conjuntura nacional, por exemplo, já precisa de bastante atualização. Então, nesse caso aqui, talvez a gente chegue no Congresso do Partido com essa definição de qual é a melhor saída já resolvida. Talvez existe essa possibilidade, talvez remota, mas ela existe, né? Então, com a aprovação da federação e com a aprovação das coligações na Câmara dos Deputados, então, esse cenário que está posto no documento, ele fica desatualizado, e eu vou trazer aqui quais seriam os cenários, né, que nós vamos trabalhar daqui para frente. Eu estou com quantos minutos aí ainda, querida? Você ainda tem 10 minutos. 10 minutos, né? Então, camaradas, quais são os próximos cenários que eu estou trazendo aqui? O cenário, eu estou colocando aqui numa ordem aí que necessariamente ela não tem uma hierarquia, né? Assim, o cenário é eleição com federação e com coligação. Como diz Alice Portugal, esse aqui é o melhor cenário dos mundos, né? Para nós do PCdoB, né? A federação ela já foi aprovada no Congresso Nacional. Ela pode ser vetada ainda por Bolsonaro. Não tá claro ainda que ele vai vetar, não é? Se ele vetar, o Congresso Nacional pode derrubar, mas isso aí vai ter que passar por uma votação na Câmara e no Senado para derrubar o veto dele, não é? E a coligação também foi aprovada na Câmara e vai para apreciação do Senado. Está existindo uma pressão avassaladora, gigantesca, para que o Senado derrube a coligação. Lembrando que a coligação não estava no nosso radar quando nós começamos a discutir esse assunto, né, diante das dificuldades que estavam postas naquele momento. Mas coisas da disputa política, né, e da habilidade do PCdoB na condução desse debate no Congresso Nacional, a coligação acabou sendo aprovada. Então, existe a possibilidade do Senado derrubar, mas há uma leitura de camaradas nossos de que dificilmente o Senado vai derrubar uma proposta que trata de eleição da outra casa, né, que não tem nada a ver com eles, né? E parece que já está existindo uma pressão das bancadas federais nos estados
para fazer com que os senadores não se intrometam nessa esfera que não é da casa deles, né? O PCdoB, inclusive, está orientando as nossas bancadas a acelerarem os debates com os senadores dos estados para aprovar a coligação. Então, esse cenário para nós é o ideal. E aqui ainda existe a possibilidade, companheiros, de federação fazer coligação. Então, como voltando à vice-Portugal, é um cenário extremamente positivo, né? Continuando, camaradas, nós vamos ver aqui agora a questão, pode ter um cenário de eleição com federação e sem coligação, né? Se existe a possibilidade da coligação, ela sendo aprovada no Senado, ela vai ser constitucionalizada, não é? E há uma interpretação jurídica de se a coligação for constitucionalizada, a possibilidade de uma ação de inconstitucionalidade da federação junto ao STF, ela ficaria descartada, porque a coligação já estaria. Porque o que é que se pode argumentar? Pode argumentar que a federação seria uma forma de burlar a coligação, né? Então, se a coligação ela fica constitucionalizada, ficaria muito difícil uma derrota com ação de constitucionalidade no Supremo. Camaradas, aqui vem ainda a pergunta, né, que já está sendo feita. Nas reuniões que eu tenho participado, as pessoas perguntam com quem federasse, né? Com quem o PCdoB vai fazer a federação. Eu tenho respondido essa pergunta, companheiro, da seguinte maneira: a principal batalha nossa, que já foi colocada no partido, é conquistar a federação, né? Se nós conquistarmos a federação, já terá sido uma vitória extraordinária nossa, né, ao final do processo. Então, a resposta com quem federasse, aí é a opinião pessoal, para mim é a menos complicada. Aí vai ser mais fácil administrar. O problema principal já teria sido resolvido. Mas esse debate, objetivamente, vai aparecer mais adiante e pode ser que hajam, né, divergências entre nós sobre como fazer as federações. As federações, elas existem aqui no país vizinho, o Uruguai, né? Existe na Alemanha, existe na Espanha, Portugal, o Congresso Nacional Africano já funciona como uma federação, que é uma modalidade que permite que todo mundo, é uma modalidade que é o que todo mundo quer, que permite que o PCdoB mantenha sua identidade e seus símbolos. Camaradas, há outra possibilidade de eleição com coligação e sem federação, que é uma possibilidade remota, e uma outra possibilidade de eleição sem coligação e sem federação, que é uma possibilidade mais remota ainda. Se houver esse cenário de eleição sem coligação e sem federação, aí nós vamos cair naquela pergunta lá acima do que fazer. A resposta já está dada. Qual vai ser? Vai ser o PCdoB construir uma frente política eleitoral, um arranjo político eleitoral para disputar disputar as eleições. E por que, companheiros, a federação e uma frente política eleitoral é considerado o melhor cenário para nós? É considerado o melhor cenário para nós porque há uma avaliação majoritária no partido de que, se nós formos para a eleição com chapa própria para disputar em 2020 para deputado federal, a possibilidade de nós alcançarmos, nós superarmos a carga do desempenho, ela vai ser remota. Por que vai ser remota? Porque nas duas últimas eleições, o resultado das votações não atingiu a cláusula de desempenho. E não tem nada no cenário a indicar que o PCdoB acumulou forças para ir para a eleição com chapa própria sozinho, né, para fazer a eleição sozinho, né? Então, esse cenário, eu repito, majoritariamente não é bem visto nos debates que nós temos feito, né? Então, essa pergunta aqui, se não tiver nenhum desse cenário, desses dois aqui, de coligação ou federação, vai ser a Constituição que o partido chama de frente política eleitoral, dizendo de antemão que qualquer mecanismo de disputa política eleitoral do PCdoB, nós manteremos a nossa identidade, os nossos símbolos, o nosso programa, a nossa ideologia, não é? Camaradas, chegando aqui agora na parte final, né? O que é que o documento fala, companheiros? O documento fala que esse debate sobre as saídas para o PCdoB, as nossas alternativas,
para a eleição do ano que vem, esse debate ele deve ser feito com abertura, com unidade, com espírito combativo e respeito às diferenças de opiniões. Então, é isso que está dito. Então, caso a gente encontre esse cenário aí, que é o cenário pior, que provavelmente não vai prevalecer, esse debate vai ter que ser feito com esse espírito aqui. O Walter Sorrentino ele tem dito com frequência que, se esse debate não for feito com o espírito, com abertura, com a vontade política de coesionar o partido, isso não vai dar resultado bom mais adiante. Não é? Então, nós temos que estar com os espíritos desarmados para fazer o debate com civilidade, com tolerância, para chegarmos a bom termo. Não é? E aí, por que eu estou reforçando esse aspecto, companheiro? 2 minutos para a conclusão. Quantos? 2 minutos para a conclusão. 2 minutos. Por que eu estou dizendo isso aqui, companheiro, sobre esse debate com respeito às diferenças que constam do nosso documento? É porque o debate com quem nós vamos nos federar, ou qual frente política nós vamos trabalhar, esse debate não pode ser um suposto debate entre aqueles que querem que o PCdoB se transforme numa ordem religiosa contra aqueles que acham que o PCdoB vai se transformar num partido social-democrata. Não pode ser feito dessa maneira. Ou visto de outro modo, não pode ser entre aqueles que querem liquidar o partido e aqueles que querem transformar o partido numa seita dogmática. Não pode ser o debate entre aqueles que seriam liberais e os que seriam ortodoxos. Né? Esse debate tem que ser feito de maneira política e civilizada. For dessa maneira aí, como já aconteceu em bastidores, em grupos de zap, nas redes sociais, né? Por fora da direção do partido, for dessa maneira, vai ser difícil a gente encontrar um denominador comum. Então, camaradas, chegando aqui ao final, a questão de revigorar o partido. Aí eu vou abrir aqui um parênteses para dizer o seguinte, camaradas. É muito mais importante para nós resolver essa questão primeira de revigorar o partido, que eu estou tratando agora, do que a outra, de que é encontrar saída. Por que a saída do ponto de vista da eleição? Encontrar a saída para disputar a eleição, eu diria assim, caricaturando, que é relativamente fácil, porque nós podemos decidir sair sozinhos, chapa própria, podemos decidir federação, ou seja, isso é uma decisão política nossa. Né? Agora, para, inclusive, resolver esse problema de lá de cima, de nossos problemas políticos eleitorais, nós temos que encontrar saída para isso aqui. Mesmo que a gente tenha um bom desempenho eleitoral na eleição que vem, elegemos uma boa bancada, esse problema aqui vai continuar se a gente não tratar. Né? Qual é o problema, companheiro, que chama de revigorar o partido? Aí eu vou ler aqui. Né? O que o documento diz no seu parágrafo primeiro. Meu amigo. Então, eu vou ler e vou terminar. É imperativo superar limitações e insuficiência que nos levaram ao enfraquecimento nos últimos anos, com reflexos importantes em nosso desempenho eleitoral e força organizativa. E aí, camaradas, aí encerrando mesmo, o que o documento vai dizer mais lá adiante? Né? Que o partido deve estar junto ao povo, ter base militante extensa, viver e impulsar a dinâmica dos trabalhadores, da juventude, das mulheres, dos negros, das negras, daqueles e daquelas que lutam contra a injustiça e a desigualdade, por oportunidades e um futuro melhor. Isso demanda estruturação nas organizações de base. E a gente precisa construir massas sólidas. Construir massas sólidas é tarefa de todos e todas. Né? Então, eu encerro aqui, companheiro. Essa parte aqui é uma certa... Ela é atual, mas também, em certa medida, a repetição de formulações que nós já trazíamos antes. Né? Então, aqui... é a nossa encruzilhada histórica, como resolver esses problemas, porque não dá apenas para dizer que tem que fazer, não dá apenas para dizer que é imperativo, que é necessário, que é urgente, que nós precisamos